Fala galera, salve salve, sejam todos muito bem-vindos ao UX Shuru e hoje a gente vai falar um pouco sobre a experiência do usuário. A gente já falou sobre o que é UX Design e sobre outros temas relacionados, mas a gente vai falar especificamente sobre a experiência que o usuário tem. Tá chegando de paraquedas, considera se inscrever, se curtiu o vídeo deixa o likezão e vamos nessa. Nos vídeos anteriores a gente já falou sobre como os designers de UX fazem com que a tecnologia se torne mais fácil de usar e mais agradável também. Nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre a experiência do usuário e por que o UX Design é importante tanto para os consumidores como para as empresas. A experiência do usuário é como uma pessoa, especificamente o usuário, se sente ao interagir ou utilizar, experimentar um produto. E aí quando a gente fala de produto a gente está falando de quê? Pode ser um bem, pode ser um serviço, pode ser um recurso, pode ser um produto físico como o controle de um videogame, pode ser um saco de batata frita, pode ser um produto de tecnologia como um aplicativo, um site, um smartwatch, um telefone, enfim. Existem muitas coisas que podem compor uma boa experiência do usuário. E aí nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas delas, tá? Por exemplo, para que o usuário tenha uma boa experiência, o produto precisa ser utilizável, equitativo, agradável e útil. São 4 características básicas. E assim, para início de conversa, a experiência do usuário é uma forma de melhorar a usabilidade ou tornar uma coisa mais fácil de ser utilizada. Isso significa que o design, a estrutura e a finalidade do produto são claros para todos. As pessoas precisam entender o que está acontecendo e como elas vão interagir com aquilo. Vamos voltar um pouco no tempo e pensar num vaso de ketchup antigamente. O ketchup vinha em uma garrafa de vidro e o usuário tinha que bater no fundo da garrafa para a gente fazer sair o ketchup. Só que às vezes não saía nenhum e às vezes saía demais. O que acontece às vezes em algumas das embalagens hoje em dia também. Então o que acontece? Transformaram essa embalagem para um plástico que poderia ser espremido e é o que a gente vê hoje em dia. E essa pequena mudança na embalagem fez com que a gente tivesse uma experiência diferente utilizando o ketchup. Por quê? A gente consegue controlar melhor a quantidade de ketchup que vai sair da embalagem. Então o designer de UX ele tem que pensar em cada pessoa que usa o produto. E isso pode incluir pessoas com deficiência ou pessoas com experiências de vida muito diferentes das suas. Como a gente já falou anteriormente, às vezes a gente desenvolve produtos que não são feitos pra gente, tá? Não são coisas que a gente vai utilizar em nosso dia a dia, mas que serão utilizados por outras pessoas e a gente tem que pensar em todo o contexto. Um exemplo simples aí. Vai ter gente que vai achar um aplicativo X ou Y muito fácil de ser utilizado, mas já uma pessoa que tem uma deficiência visual, por exemplo, ela vai precisar de recursos diferentes. Ela pode querer o quê? Um áudio para facilitar a utilização, a interação dela com aquele aplicativo em específico. Então a gente tem que considerar as necessidades únicas de muitas pessoas diferentes. E esse é um trabalho importante, porque a gente tem que pensar em um design equitativo, ou seja, tem que estar igual para todo mundo. A gente tem que fornecer a melhor experiência para todo o público e não especificamente para um usuário ou outro. Ser equitativo significa o quê? Seus projetos têm que ser úteis e comercializáveis para pessoas com diversas habilidades e origens. Então a experiência do usuário também é tornar as coisas agradáveis de utilizar, né? E é isso que vai criar uma conexão positiva entre o usuário e o produto em questão. Os designers de UX, eles promovem essa conexão positiva levando em consideração pensamentos e sentimentos de um usuário ao criar um produto. Em uma determinada noite você chegou muito cansado do trabalho, não tá afim de fazer a janta, vai resolver pedir uma comida. O que acontece? Você vai para o Google pesquisar ou para um app e aí você vai poder ver o que? Fotos dos pratos, descrições, comentários de outras pessoas, avaliações de pessoas que já experimentaram aquele produto. Essa experiência é agradável porque você pode fazer uma escolha mais informada sobre o que você vai pedir e a chance de você ficar mais feliz com o resultado final é maior. Então como é que a gente descobre o que deixa um usuário feliz com o produto? É aí que entra a parte da pesquisa. Para saber como os usuários se sentem, a gente tem que coletar evidências de como eles estão experimentando um determinado produto em tempo real e perguntar para eles também. Como seres humanos, a gente quer produtos que sejam úteis, o que significa que a gente precisa de produtos que resolvam os nossos problemas. Por exemplo, se você estiver perdido, um aplicativo de mapa para te ajudar a chegar em casa vai ser útil. Mas se o aplicativo não conseguir obter a sua localização atual para te direcionar a partir dali, talvez ele não seja tão útil. Talvez
talvez a pessoa que está com aquele aplicativo específico na mão não tenha a capacidade de ler o mapa por si só, para identificar onde está e para onde ela vai. Então esse seria um recurso interessante para auxiliar esse tipo de pessoa. Bom, agora a gente já sabe o que é a experiência do usuário, por que ele é importante, tanto para os usuários quanto para as organizações, mas como a gente consegue identificar uma boa experiência do usuário, quais são as características de uma boa experiência. Eu falei logo no início do vídeo sobre 4 características e são elas que a gente vai comentar com mais detalhes agora. Um bom design ele vai ser fácil de identificar, mas muitas vezes difícil de definir. O que exatamente torna um produto eficaz para os seus usuários? É uma questão de simplicidade, estrutura ou funcionalidade? A resposta depende do produto em questão. Em relação às características que a gente comentou anteriormente, elas podem auxiliar a gente nesse processo de design de um produto. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre como cada uma delas é importante e por quê. A primeira característica é utilizável. O design tem que ser utilizável. Se um produto é utilizável, significa que o design, a estrutura e a finalidade do produto são claros e fáceis de usar. Quando a gente avalia a usabilidade de um produto, a gente pode fazer perguntas como: tudo no design é fácil de encontrar? A funcionalidade do design é fácil de entender? Os usuários podem realizar tarefas específicas dentro do design? A partir do momento que a gente vai analisando essas perguntas, a gente consegue mapear melhor se um design é bom ou não. Ele está oferecendo uma experiência útil ou não. Segunda característica, um produto tem que ser equitativo. O que seria equitativo? Seria justo, é um design que é útil para pessoas com diversas habilidades e origens. Em outras palavras, o design do produto atende às necessidades de um público diversificado e garante que uma experiência de alta qualidade seja entregue a todos os usuários, independente da origem, sexo, raça ou habilidade. Equidade significa fornecer às pessoas ferramentas de que precisam para atingir os seus objetivos e apoiar a melhoria na qualidade de vida. A equidade vai além do conceito de igualdade, onde todos recebem recursos iguais, porque as pessoas geralmente precisam de ferramentas e suportes diferentes com base em suas necessidades. Isso é especialmente importante ter em mente para aqueles grupos comumente desprivilegiados. Ao avaliar um patrimônio UX de um produto, você pode fazer perguntas como: as necessidades de um grupo diversificado de usuários são consideradas? O design do produto atende às necessidades de grupo tradicionalmente subrepresentados e excluídos? Essas perguntas ajudam a gente a determinar se o design que a gente está fazendo oferece uma experiência equitativa. A terceira característica é agradável. Se um produto é agradável, significa que o design vai encantar o usuário. O design vai refletir o que o usuário pode estar pensando ou sentindo e criar uma conexão positiva com ele. O design de um produto não precisa ser agradável para que funcione corretamente, mas um design agradável a um produto já funcional pode melhorar os sentimentos do usuário sobre a experiência. Ao avaliar o quão agradável um produto de UX é, a gente pode fazer perguntas como: existem impactos do design que consideram os sentimentos do usuário? O design inspira prazer ao usuário? O design mantém o usuário envolvido durante toda a experiência? E aí essas perguntas vão ajudar a gente a definir se o design está oferecendo uma experiência agradável ou não. E aí a gente volta numa questão que eu comentei nos vídeos anteriores sobre a questão do design não ser apenas bonito. Não basta ele ser apenas funcional também. A gente pode fazer uma coisa que seja funcional e ao mesmo tempo seja agradável. A quarta e última característica é útil. Se um produto é útil, significa que ele resolve os problemas do usuário. Em outras palavras, o design resolve intencionalmente um problema que o designer identificou. Útil e utilizável são duas palavras muito semelhantes, mas é importante a gente definir que são significados bem diferentes, tá? Um produto que é útil nem sempre é utilizável e o mesmo vale para o oposto. A distinção entre os dois é que a usabilidade refere-se ao produto funcionando bem e fácil de usar, enquanto a utilidade refere-se diretamente à capacidade de resolver problemas que o usuário tem. Quando a gente avalia a utilidade do UX em um produto, a gente pode fazer perguntas como: o design agrega valor à experiência do usuário? O design resolve um problema para o usuário? O design ajuda o usuário a atingir um objetivo específico? Essas perguntas podem ajudá-lo a determinar se o design oferece uma experiência útil ou não. Bom, a gente já sabe o que significa para o usuário ter uma boa experiência. Mas por que uma boa experiência do usuário é importante para os negócios também? Quando as pessoas gostam de um produto, elas usam muito aquele produto e recomendam para os seus amigos. Quanto mais pessoas utilizando o produto, melhores ficam os negócios para as empresas. Além disso, quando os usuários têm uma boa experiência com o produto, é mais provável que eles tenham uma opinião positiva sobre a empresa que o fabricou. Você cria uma relação ali, né? É um ganha-ganha, tanto para o usuário quanto para o negócio. Então você consegue pensar em algum produto que você amou tanto
quanto que você compartilhou com um amigo? Deixa aí nos comentários, conta pra gente. Se sim, obviamente você teve um ótimo exemplo de um bom design de experiência do usuário na prática. E apesar de tudo isso que a gente conversou, muitas empresas ainda têm resistência, talvez por não entenderem a importância que o UX tem para desempenhar a melhoria dos negócios. E é aí que você que quer ser UX designer, que você que é UX designer, entra. E aí a gente vai tentar fazer a diferença no lugar onde a gente está, nos projetos em que a gente está envolvido, nas coisas que a gente quer criar também, beleza? Acredito que agora a gente já sabe um pouco mais sobre o que significa ter uma boa experiência do usuário. Tanto para as empresas quanto para os negócios, a gente consegue visualizar de forma diferente a importância e o impacto que isso vai ter nos nossos produtos. Vamos ficando por aqui. A gente se vê em breve. Tamo junto.